Você investiria parte do seu fundo de garantia em Eletrobras? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, porque hoje a nossa resenha vai ser inclusive sobre isso. Eu quero trazer minha opinião, se eu acho que vale a pena ou não, né, tirar parte do recurso do fundo de garantia para colocar na Petrobras, e também quero trazer para vocês alguns detalhes de como esse processo deve funcionar daqui para frente. Então me acompanhe até o final do vídeo também, deixem o like para fortalecer esse conteúdo, e se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever também aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, todo esse processo aí que a gente vai poder usar o nosso fundo de garantia para investir nas ações de Eletrobras surge a partir do momento que o governo começa a tirar do papel a capitalização, né, a desestatização da Eletrobras, que é uma forma aí de privatização. E qual que é a ideia? A Eletrobras, ela vai ofertar novas ações no mercado e o governo não vai poder participar dessa nova rodada, nessa oferta de ações, justamente para diluir a participação dele, que é de 60%, e a ideia é que caia para 45%, ainda que, cabe a gente fazer uma ressalva, o governo vai ter aquilo que a gente chama de golden share, que é uma ação que tem poderes especiais, vamos dizer assim, como, por exemplo, vetar algumas questões estratégicas da empresa. Então, por mais que ela esteja passando por esse processo de desestatização, ainda assim a gente vai ter um pezinho do governo, mas claro que em uma proporção muito menor. Agora, um ponto sobre isso, gente, é o seguinte, né? Quando a gente fala de investir o fundo de garantia em Eletrobras, não vai ser diretamente nas ações, vão ser através de fundos mútuos de privatização. Esses fundos, eles são fundos de investimento que são criados nessas situações onde a gente tem a privatização de algumas empresas, eles investem diretamente nas ações, capturam um retorno e esse retorno a gente também vai capturar através da performance do fundo. Cabe ressaltar que esses fundos, eles ainda não estão prontos, a gente não pode já colocar a grana ali, ainda está sendo mapeado algumas gestoras, os bancos que serão oferecidos, mas já vai a primeira dica. A partir do momento que esses fundos forem liberados, comparem as taxas de administração para você não pagar muito caro em um fundo que vai basicamente investir nas ações ali de Eletrobras. Então fica ligado que quando sair tudo isso, você tem que olhar no detalhe o prospecto de cada um desses fundos. Agora, um ponto importante sobre isso também é o seguinte, né? A gente vai poder investir o nosso fundo de garantia, mas tem um limite. A gente vai poder utilizar até 50% do saldo que tem nele. Então, por exemplo, você tem R$5.000 no fundo de garantia, você vai poder utilizar R$2.500 para investir em Eletrobras. Só que tem uma outra questão sobre isso, que é o seguinte: em 2000 a gente já teve um processo parecido, né, dessa questão do fundo mútuo de privatização para a Petrobras, em 2002 para a Vale e em 2010 novamente para a Petrobras. Se você participou em algum desses programas e tem essas ações investidas até hoje com o seu fundo de garantia, você tem que descontar esse valor investido do seu saldo e o que sobrar, aí sim 50% você pode utilizar para a Eletrobras. Então, como vocês viram, não é algo relativamente novo. A gente já teve esse tipo de operação em alguns outros momentos na nossa história. A questão, dessa vez, da Eletrobras é que nós teremos um teto que poderá ser utilizado do fundo de garantia para investir nesses fundos mútuos de privatização. E esse teto é de R$6 bilhões. Ou seja, se tiver muita gente querendo tirar dinheiro do fundo de garantia e colocar na Eletrobras e que essa demanda ultrapasse os R$6 bilhões, então eles vão fazer um rateio. Talvez você queira investir R$2.500, mas se tiver uma demanda muito grande, você conseguir investir R$1.000. É como se fosse um IPO na nossa bolsa de valores quando tem uma demanda muito grande. Então, essa questão, né, todo esse processo de utilizar o fundo de garantia para esse fundo mútuo, né, de privatização da Eletrobras, não vai poder passar na totalidade de R$6 bilhões investidos, né, tirados da conta do fundo de garantia. E aí, sobre essa questão ainda, vem uma outra questão mais importante ainda, que eu acho que muita gente, quando fala em investir, mas também já tá pensando lá no vender, é se essas ações poderão ser vendidas, né, de Eletrobras depois de um certo tempo. Se for parecido com os outros processos que a gente teve de Petrobras, Vale, nos anos anteriores, muito provavelmente sim, você vai ter que pelo menos ficar 12 meses com as ações da Eletrobras e aí depois você vende a sua participação, né, no fundo, e esse dinheiro que teoricamente da venda sobraria, ele volta para sua conta do fundo de garantia. Você não consegue sacar ele em si. Então esse é um ponto muito importante. Mas beleza, e como que vai ser feito isso, né? Deixa eu compartilhar com vocês a tela do aplicativo do FGTS, porque basicamente, pelo que eles já estão orientando, a gente vai fazer
parte do processo através dele. E aí o que acontece? Nesse aplicativo que vocês estão vendo, a gente consegue consultar o saldo, que eu, como sou gerente de mim mesmo desde 2014, não tenho mais nada e tal, mas se você tiver saldo, você vai ter que autorizar as instituições financeiras, bancárias, a consultarem o seu fundo de garantia. Por quê? Como eu falei para vocês, quando tiver mapeado já quais serão os fundos e por quais instituições serão oferecidos, esse banco em si, vamos supor que você use Banco do Brasil, ele tem que consultar o seu fundo de garantia, ver o quanto você tem e aí para poder alocar, né, até 50% ou o valor que você pediu ali nesse fundo mútuo de privatização. Cabe ressaltar que existe um valor mínimo, né, para essa aplicação, você não vai poder fazer um investimento menor do que R$200, esse é um dado importante, mas basicamente você vai começar a agilizar esse processo pelo aplicativo e aí depois você vai entrar em contato com o banco que tem aqueles fundos mútuos para aplicar a grana do seu fundo de garantia. Mas beleza, dado esses detalhes desses processos, né, que ainda vão acontecer, aí vem a pergunta, mas Bea, será que vale a pena mesmo colocar a grana do FGTS nas ações, né, nesses fundos mútuos que vão investir em Eletrobras? Olha, gente, primeira pergunta, né? Qual é o seu perfil de risco? Se você é uma pessoa que aceita o risco e entende que renda variável varia, né, como a gente diz, então sim, provavelmente vai ser uma boa pedida. Ponto importante, né, gente? Você pode colocar dinheiro do fundo de garantia ali, as ações simplesmente caírem e você perder dinheiro. Mas o que a gente busca aqui é olhar para a renda variável pensando no longuíssimo prazo, que não é menos do que 5 anos, né? Isso falando de longo prazo, e buscar um retorno maior do que o próprio fundo de garantia. Isso porque fundo de garantia, gente, ele rende pelo menos 3% ao ano, porque é 3% mais TR. Só que a TR geralmente ele tá muito próxima de zero. Os últimos 3 anos, por exemplo, o fundo de garantia ele rendeu ali entre 4% e 5%. Quando a gente coloca inflação na conta, a gente viu que essa rentabilidade sequer conseguiu cobrir ou corrigir, né, o nosso poder de compra. Então, o fundo de garantia, ele não é um bom investimento. A gente deixa o dinheiro parado lá e a gente consegue, em determinados momentos, perder o nosso poder de compra, porque a inflação é muito maior do que a rentabilidade dele. E aí, pra gente entender os riscos que a gente corre, eu trouxe pra vocês, mas pra gente tentar entender o que poderia acontecer, só que a gente vai olhar pro passado e sabe que isso não necessariamente vai acontecer pra frente, a gente traz um comparativo de quem, por exemplo, participou naqueles programas de Petrobras e de Vale no passado. E aí, o que a gente tem? Que de 2002 a 2022, quem só deixou grana no fundo de garantia teve uma rentabilidade nesses 20 anos de 136%. Quando a gente fala do programa de Petrobras, que aconteceu lá nos anos 2000, e aí você colocou parte ali dos recursos, em 2010 também, parte dos recursos em Petrobras e fundo de garantia, aí você teve um retorno ali de pelo menos 649%. Isso considerando que você segurou as ações até hoje, que você não vendeu no meio do caminho, né? E se você tivesse participado então do programa de Vale, aí você poderia ter uma rentabilidade de mais de 2.235%. Só que como eu falei pra vocês, né, dei uma olhada aqui no gráfico, por exemplo, da própria Vale. A Vale por muito tempo ela andou meio que de lado. Foi aí nesses últimos 5, 6 anos que ela realmente despontou. Então se a pessoa participou daquele programa em 2002, mas vendeu antes, aí no fim das contas provavelmente ela não teve toda essa rentabilidade que eu tô trazendo pra vocês. O mesmo pra Vale. A Vale, ela sempre viveu de muitos altos e baixos, principalmente porque sempre teve muito escândalo em cima dela também. Teve a questão de toda a corrupção, ela chegou a valer R$4. Muita gente que investiu fundo de garantia em fundos mútuos, que investiu em Petrobras, ficaram apavorados nesse momento, muita gente vendeu e assumiu o prejuízo, mas aqui, como eu falei pra vocês, eu acho que a ideia de usar o seu fundo de garantia para esse tipo de programa é pensar justamente no longo prazo e entender que renda variável varia e que pode ser para cima, pode ser para baixo e que é importante você acompanhar a qualidade, a saúde da empresa enquanto você tiver recursos investidos ali. A questão é que, comparando essas rentabilidades que eu trouxe para vocês e entendendo que o fundo de garantia mal vai conseguir corrigir o nosso dinheiro ao longo do tempo, eu, com um perfil um pouco mais agressivo, assumiria esse risco com 50% do meu fundo de garantia nas ações de Eletrobras. Isso por quê? Porque a gente está falando de um setor que é perene, que é o setor de energia, as pessoas não vivem sem energia, então ele é um setor que ele tende a perdurar,
E também por conta de toda essa questão da capitalização, né, essa desestatização, vai trazer muitos recursos para a empresa, ela vai conseguir revitalizar alguns processos, fazer novos investimentos em geração e transmissão de energia, e eu acho que tudo isso vai trazer um ganho muito significativo pensando no longo prazo. Então é claro que você não pode colocar grana esperando que suba numa linha reta, mas eu acho que todo esse processo que está acontecendo e o setor que ela está inserido, eu acho que vale o risco de tentar uma rentabilidade um pouco maior para aquela nossa conta do fundo de garantia do que simplesmente deixar parado. Agora, se você é uma pessoa conservadora e não aceita perder nenhum real, aí não é para você. Enfim, você acabou vendo esse vídeo meio que à toa, mas dado todos esses fatores que eu trouxe para vocês, sim, se eu tivesse algum dinheiro no meu fundo de garantia, provavelmente ele estaria em ações de Eletrobras, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas as informações que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com quem pode se interessar. Me contem nos comentários se vocês vão ou não usar o fundo de garantia para investir nesses fundos mútuos que vão investir na Eletrobras. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.